Desde sempre a minha família até brinca, que era assim, o que tu vai querer ser quando crescer? Eu falei, ganhar dinheiro. E aí, pensando nas possibilidades, eu escolhi estatística muito. Fala galera, meu nome é Beatriz França e eu sou um estudante Outlier. Estou aqui hoje com o Matheus Bittencourt, que é graduado em estatística, graduando sou eu, graduado em estatística, fez estatística aí na Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, e ele vai falar aí um pouco para vocês como foi a graduação, o que é que ele faz atualmente, quanto tempo mais ou menos passou na graduação. Isso aí a gente sempre fica... 4, 5, mas a gente sabe que às vezes passa mais, às vezes a gente passa menos, não sei. Enfim, ele vai contar aí um breve resumo e depois a gente vai para as perguntas. Seja bem-vindo, Matheus. Então, eu passei quase 5 anos na graduação, mas foi um pouco atípico, né? Meu primeiro ano teve uma greve de 4 meses logo de cara. Então, dá uma atrapalhada. Também teve aquelas disciplinazinhas que a gente não passa, né? Infelizmente, mas é normal também. Não precisa desesperar. E atualmente eu estou trabalhando em 2 empresas. Uma de inteligência de mercado aqui em Brasília, de Brasília, na Universidade da Paraíba. E uma empresa lá em João Pessoa, que é de publicidade, agência de publicidade. Uhum. É um grupo, na verdade, tem várias empresinhas que fazem coisas de publicidade, todas elas convergem para esse meio, né? Sim. E é isso. Também agora eu sou um pós-graduando, né? E eu faço uma graduação na FIA, de Big Data. A FIA é uma dessas empresas de... Eu não sei se posso considerar empresa, né? É uma escola que surgiu da FEA, ela da USP, que é a Escola de Administração e Economia, e aí eles montaram uma pós que engloba, tem muita parte dessa de inteligência, né? E aí tem MBA, tem várias coisas. Aí eu estou fazendo uma pós lá em Big Data, uma pós lá do Censo que é de 1 ano, e quem está pagando tudo, inclusive, é a empresa que eu trabalho. Foi um treinado que a gente teve lá, que só pagando tudo para mim. Que massa! Enfim, e que história é essa aqui? Alguém desistiu do mestrado? Alguém falar que passou no mestrado é tipo assim um sonho para quem terminar a graduação. A gente vai falar aí no final, não falar agora. Para quem quiser saber aí o porquê e contar mais, a gente vai falar durante a entrevista e tem uma pergunta no final, que é exatamente sobre isso, que é o que pesou na escolha de ir para o mercado e não para o mestrado. Vamos aí começar as perguntas que mandaram, que a primeira é, desde o primeiro ano do curso, você tinha certeza que queria o mercado? Desde que estatística? Isso aí desde o ensino médio. Desde sempre a minha família até brinca, que era assim, o que tu vai querer ser quando crescer? Eu falei, ganhar dinheiro. E aí, pensando nas possibilidades, eu escolhi estatística muito por ela conseguir fazer lobby com outras áreas, né? Você não precisa ficar preso em estatística. Em estatística você pode ir para qualquer outra área que vão precisar de você, entendeu? Então foi desde sempre, eu sempre procurei pro mercado. Nunca pensei pro meio acadêmico, eu não levo jeito não para ensinar não. Já conheci estatístico, conheci algum estatístico? Que, por exemplo, eu não conhecia. Conhecer não, eu troquei uma ideia com um professor lá no ensino médio, que ele falou, você devia fazer estatística, você quer fazer os negócios assim, e aí eu fui, olhei um pouco o que fazia o curso e já fui certeiro. Era a minha primeira opção, não foi algo que eu caí por acaso. Entendi. A próxima pergunta aqui acho que falou um pouquinho, mas só para eu ter logo no começo, que é em qual área você trabalha atualmente? Então, atualmente eu estou como controladoria da empresa aí daí, de agência de publicidade daí. Controladoria, as pessoas acham que não tem a ver com estatística, né? Mas na verdade tem. Ela também ela é uma junção de como se diz, conhecimentos de administração e contabilidade que auxiliam na tomada de decisão, que é estatística. Então, assim, é estatística também, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, eu vou até comentar que eu acho que é não ficar preso a querer só ficar procurando rodar modelo e tudo, a estatística é muito ampla. E na outra empresa que eu estou aqui em Brasília, eu estou trabalhando com... ela é de inteligência de mercado, na verdade, e aí eu entrei nela já com o intuito de... Foi um combinado que eu tive na entrevista, que eu ia entrar na parte um pouco mais de dados, que eu sentia falta, eu conversei com ele, foi muito claro. Ele falou, não, você quer ser data scientist? Eu falei,
Quero, mas eu acho que eu tenho um déficit na parte de estruturação de dados, montar os dados, como é que funciona, que realmente a gente não tem essa vivência na graduação. E eu entrei primeiramente nessa parte e agora eu estou fazendo a transição já para ir para a parte mais aplicada. E deu super certo. Tipo, vai fazer o quê? Em julho vai fazer 1 ano que eu estou nessa empresa aqui, eles estão pagando minha pós e eu já tive aumento nesse meio período também. Eles estão super satisfeitos com o meu trabalho. Que massa. Eu não sei se vai ter uma pergunta aí durante a graduação, mas durante a graduação tu passou por alguns estágios. Se quiser comentar aí, tipo, quais foram as áreas, o que é que tu fazia na empresa? Antes aí. Então, estágio, na verdade, eu fiz em 1, mas eu tive uma participação também na empresa júnior, que eu acho que é muito importante. A empresa júnior, inclusive, na universidade que eu estudei, que a Bia também estudei, é uma das coisas que eu sinto, assim, fico com um sentimento de que podia ter ajudado mais, sabe? Pode ajudar mais as pessoas, que o projeto não foi para frente. Então, também eu passei no estágio e tinha que falar assim, ou fica na empresa júnior ou vai pro estágio. Eu fui pro estágio sem nem pensar 2 vezes por conta da situação da empresa júnior, tá? Mas eu acho que é uma coisa muito importante que vale a pena participar, sim. Vai dar trabalho, mas é uma experiência muito bom. E o estágio que eu fiz foi num hospital. Eu entrei exatamente na controladoria, tá? A gente fez aqui, teve a seleção, teve outras pessoas do curso que participaram e eles gostaram muito do meu perfil. E aí eu entrei com outro estagiário na época que era de engenharia também. E logo depois trocou de estagiário e entrou outro de engenharia também, de produção. Os 2 anos de produção. E eu estatístico lá. Mas para minha sorte, no setor tinham 2 estatísticos formados na UFPB também. Um deles já deu até entrevista aqui para o Student Outlier, eu acho que foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras, foi o primeiro. Então, foi o primeiro, que é o João. Eles me receberam super bem, pô, entenderam, como eles já tinham passado por tudo isso que eu estava passando ainda na graduação, que é essa questão que eu falei de você ter que aprender um pouco de outras áreas para a gente conseguir se adaptar melhor. Eles fizeram essa transição direitinho comigo, ajudou muito, na verdade, me ajudaram muito. E aí, ó, exatamente o que eu falei, controladoria, o pessoal fala na estatística, temos 2 estatísticos nesse hospital que são controllers, né? Não da controladoria. Eles auxiliam, então, nas tomadas de decisão da alta direção lá do hospital. Então, é uma coisa que eu também sempre gosto de dizer, para não ficarem presos. Só nessa questão de, eu vou ter que ficar rodando modelo, tem que fazer questão de predição, tem que fazer... Só fica naquele mundinho fechado, né? Eu tenho que entrar para fazer só desempenhar aquela função. Não, você não precisa desempenhar só aquela função. E talvez você ganhe visibilidade até maior desempenhando outras funções. Que eu vejo a estatística, na verdade, como eu falei, eu entrei na estatística por conta de um lobby, né? Eu chamo de lobby, mas é porque a estatística, ela ajuda, na verdade, a abrir sua mente para você resolver problemas. Eu não vejo ela como... Não pode ser vista como limitador. Você só fica naquele seu mundinho, só vai atuar naquilo e você não vai entrar em outras áreas. E foi uma das coisas que essa empresa que eu tô aqui, eu ajudei bastante eles, foi por conta disso. E por isso que eles gostaram bastante, porque quando você tá numa equipe assim, você não tem que ficar, eu não vou rodar, porque esse modelo não dá para rodar regressão. Aí tu pensa uma solução que não seja regressão. Vai mudando, entendeu? Por exemplo, eu tive uma experiência, sei lá, na virada do ano agora, que eles tinham um problema de trabalhar com texto, que os dados estavam vindo com os textos bem errados e tudo. E aí eu fui procurando e eu achei um método lá de string match, que eu chamo, a distância de Levenstein. Eu nem conheço muita área, e tipo, a gente conseguiu lá trabalhar e resolver um problema na época, entendeu? E foi uma mão na roda, que seria um trabalho manual que demoraria, sei lá, 2, 3 meses, a gente conseguiu resolver em 2 semanas e entregar o produto do cliente. Exatamente. Eu vejo estatística como isso, entendeu? É uma ferramenta, você não pode ficar com a cabeça fechada. Tanto que hoje mesmo, eu gosto muito mais da parte aplicada em outras áreas mesmo do que da parte de modelagem e tudo. Eu acho bacana a parte de modelagem, acho, mas meu perfil mesmo não é muito dessa área, entendeu? Mas da parte de análise, tomada de decisão mais... sem a parte da modelagem, tá? Que pode ter, na verdade, pode ter alguns problemas, mas é uma parte mais, por exemplo, de onde que abre a loja, onde vai fechar a loja. Nessa empresa de inteligência de mercado, por exemplo, tem análise de open points, né?
Então, por exemplo, eu acho essa parte muito mais interessante. Eu acho que a estatística contribui muito também para essa área, com visões diferenciadas. O bom também é você trocar ideia com pessoas de outras áreas. Tem uma economista lá, foi muito legal bater o papo com ela, porque ela tem uma ideia muito boa a respeito de indicadores sociodemográficos e tudo. E a gente vai expandindo nossa cabeça, assim, e fica cada vez com mais ferramentas para resolver problemas. E mais ideias, exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tem problema com isso. Se eu tivesse problema com isso, eu não teria entrado no estágio na controladoria. Foi meio assustador, na verdade, né? É meio estranho, mas eu super indico que todo mundo passar por essa experiência. Não aceitem estágios que não vão te agregar em nada. Nesse aí, na primeira semana, eu tive uma conversa com o chefe, falei, ó, eu não sei o que está acontecendo aqui, se vocês tinham a intenção de trazer alguém com o meu perfil, eu não sei nada da parte de contabilidade, mas eu posso aprender. E foi isso que eu fiz, entendeu? Fiquei lá 1 ano e meio com proposta de permanecer, e na verdade foi a época que eu troquei de emprego, foi no começo do ano passado, ainda na graduação. Eles iam conseguir um cargo na época de analista júnior, sem estar graduado ainda. E aí? Então, é muito bem feito. Exatamente. Tipo, sempre dê seu melhor e não fique com medo de aprender as outras áreas. Eu acho que estatística é bom por conta disso. A gente vê tanta conta, vê tanta coisa, que a gente não se assusta mais. Sabe? A gente não se assusta. Não é qualquer coisinha que vai assustar a gente. Pode falar. Pode falar. Não, e é isso. Tipo, eu vejo isso. A parte de estágio realmente foi só isso que eu fiz. Participei de PIBIC também, mas aí não é estágio. PIBIC também foi importante, mas a partir de um certo momento que foi, né, eu tinha que decidir entre o PIBIC e o estágio, eu optei pelo estágio, pelo meu perfil, tá? Não que eu não tenha levado... Não tem importância o PIBIC, na verdade, ele tem uma importância grande, ele me ajudou muito, até na própria graduação, da maturidade de escrever texto, para trabalho e tudo, mas na hora que eu tive que decidir o que eu ia fazer, eu fui pro estágio. E eu também não escolhi qualquer estágio, eu participei de um estágio que demorou o processo seletivo de 2 meses, eu acho. Teve várias etapas, conversei com várias pessoas, e valeu a pena, eu vejo que valeu a pena. Entendi. O que é que tu acha que teve ali na tua mentalidade para tu escolher em aceitar outras áreas, como tu falou aí, que a pessoa pode ter medo às vezes em pensar, tipo, áreas, como é que eu vou aplicar estatística nisso, tipo, o que é que eu vou fazer dentro dessa empresa, já que a pessoa pode ter um receio de nunca ter nem visto a área, e a gente vai lidar muito com isso. O que é que tu acha que foi ali para desbloquear a tua mente e ter aceitado aquilo e simplesmente ter falado, tá, eu tô aqui para aprender, então... Não, então, a primeira coisa que é o mais importante é, assim, quando eu entrei lá que eu vi que eu não sabia, por exemplo, eu entrei para um projeto que eles estavam implementando no Power BI, aí eu também não conhecia a ferramenta, aí pronto. Primeira coisa que eu coloquei na cabeça é assim, eu não sei a ferramenta que eles querem usar, vou fazer o que eu vou aprender, entendeu? E aí também vai muito do feeling da pessoa. Eu, por exemplo, tenho facilidade nessas áreas mais aplicadas ao mercado, sabe? Eu entendo a lógica deles melhores até do que muita coisa em estatística, na verdade, porque faz muito sentido, então, e tem muito material bom, muito livro de literatura bom para trabalhar com isso, então, assim, para mim foi muito normal, sabe? Foi muito normal, porque, na verdade, para mim, ali eu tava tendo uma oportunidade de estar ganhando experiência, e eu pensava nisso, não pensava em, não vou conseguir. A partir do momento que eu não tivesse atendendo as expectativas dele, eu sabia que ia ser mandado embora. E era isso, entendeu? Aí eu dei meu melhor, foi isso que eu fiz. Mas sobre essa visão aí. Enfim, a próxima pergunta aqui é: quais decisões você teve que tomar, diferente do que estamos acostumados a ver, que te trouxe tanto resultado hoje? Eu acho que alguns aí tu até citou, né? Tipo o PIBIC e outras coisas. Enfim, o que seria? Quais decisões foram essas aí, diferentes do que a gente está acostumado? Eu acho que a decisão mais marcante, assim, foi eu tinha passado 6 meses nesse estágio, né, que foi onde eu cresci muito, assim, ganhei muita experiência, e aí, por conta dos horários da universidade e tudo, eu cheguei e fui conversar com o meu antigo gestor, né, porque falando que não ia poder continuar e tudo, porque não ia dar, porque meus horários estavam tudo apertados e tudo. Já tinha sido difícil o primeiro semestre, né, porque como é que era o esquema? Eu tinha aula todos os dias de manhã, das 8 às 12, e aí 12 horas eu saía, ia pro estágio, que eu ficava das 3 às 19. Então, assim, era muito tempo que eu passava, só podia estudar de noite, cansaço e tudo, tava meio aliado e tudo, já tava bem cansado, na verdade. E aí, quando surgiu a primeira barreira, assim,
foi essa do próximo período, quando mudou os horários, eu vi que tinha aula de meio da tarde e tudo. Aí eu falei, vou desistir, já fiz aqui, já cumpri meu estágio obrigatório, posso sair. Aí, na conversa que eu fui ter com o meu gestor, ele me ajudou muito, na verdade. Ele que me incentivou a não sair. A conversa que a gente teve foi mais ou menos assim, ele meio que explanou assim, que eu por estar lá, eu já estava sendo melhor do que muita gente que estava só no acadêmico, só estudando, só pensando naquilo. E ele perguntou, você quer ir pro acadêmico? Eu falei, não. Ele falou, então por que você não se esforça mais um pouco e tenta manter os dois aqui? Porque vai por mim, você já é melhor que a maioria que está lá, só por você estar se esforçando e buscando isso aí. E você vai estar, quando acabar o curso, você vai estar um degrau acima de todos eles. E aí, depois que eu tive essa conversa com ele, eu tive que trancar uma disciplina. Não me arrependo em momento nenhum, porque depois a turma inteira trancou, tá? Então, por exemplo, eu não tive prejuízo nenhum durante a graduação, a turma inteira trancou e depois a gente pagou junto também. Mas ter desistido e do nada a disciplina tinha parado. Tinha desistido do estágio e a disciplina parou. E aí, a disciplina parou por causa dos alunos. Os alunos, todo mundo desistiu. Na época trancou, na verdade, desistiu não, trancou, né? E aí, acabou que não tive prejuízo nenhum, realmente, na formação. Fiquei junto com a galera. Que nem eu falei, eu também não sou blocado no curso. Blocado é quem acaba sem reprovar nada. Eu reprovei a disciplina. Foram também grandes aprendizados, tá? Que eu era muito explosivo, muito reativo. Então, quando eu peguei birra com o professor, parei de assistir a aula. Na outra vez também a gente teve todo um problema com o professor, eu não soube lidar muito bem com a situação e acabei reprovando também. Serviram de aprendizado, eu não tenho remorso nenhum. Eu acho que faz parte do processo, tá? Acho que faz parte. Bem, eu não tô falando que você pode reprovar 1000 vezes, mas assim, se reprovar uma vez perdida e tudo, às vezes você tá passando por um momento difícil e tal, acontece. E eu sempre penso assim, eu pensava sempre assim, eu por já estar fazendo um negócio a mais por fora, eu não precisava ser o melhor da turma. Por mim, eu tinha que dar meu melhor e tá ali. Se eu ficasse ali entre o terceiro, quarto, segundo, tava bom pra mim. Eu não precisava ser o cara que não reprovava nada, entendeu? E eu sempre mantive com isso, tanto que eu acabei o curso bem, com notas boas, com uma boa relação com os professores, não tive problema nenhum, entendeu? Mas minha prioridade, eu sempre deixei bem claro que não era o acadêmico. Tanto que essa história do mestrado tem muito a ver com isso, entendeu? Então... a gente vai conversando mais pra frente aí, mas eu explico um pouco. A outra, eu não sei se essa tem ligação com essa resposta, que foi qual foi o marco principal na caminhada de estudante que fez a diferença para continuar no curso? Quer dizer, tu pensou em desistir do curso alguma vez? Então, cara, eu talvez não seja a melhor pessoa para responder isso. Porque antes de entrar no curso, para mim esse negócio de você gostar ou não gostar é muito subjetivo, assim, realmente existe uma pessoa gostar mais de humanas ou de exatas, sabe? Mas eu sempre entrei no curso com a cabeça que eu ia terminar, porque não tinha por que não terminar, entendeu? Teve só, eu acho que foi na segunda reprovação que eu tive problema com o professor lá, que eu fiquei, tipo, bem transtornadão mesmo. Mas, assim, não era o caso de desistir, sabe? Eu só esperei, paguei contra o professor depois e deu tudo certo. Não tive mais problemas. Mas eu sempre soube, assim, tipo, independente do tempo que demora, eu vou acabar isso aqui. Depende de mim, entendeu? Depende de você sentar a bunda e estudar, realmente. E acho que isso também faz bastante diferença, hein? Tipo, a pessoa só tem uma opção. Tipo, você só tem uma opção para dar certo, você vai dar tudo para fazer aquilo dar certo. Normalmente, quando você tem duas, né, você fica meio dividido. Eu faço isso, aí às vezes você acaba não dando 100% em algum. Isso é bastante complicado, não, mas assim, eu tô falando, foi um período bem complicado mesmo, eu tenho pra mim que, assim, eu consegui acabar o tempo, com esse tempo que eu fiz de 5 anos aí, tirando os 4 meses de greve, muito por conta das amizades que eu fiz também durante o curso. Tinha um colega meu, pode falar nome? Pode. O Natan, por exemplo, eu saía do estágio 7 horas, eu ia pra casa dele, a gente ficava estudando até 3 horas da manhã e depois eu ia pra casa do dia seguinte fazer um prova, entendeu? Tipo, e ele não tinha problema nenhum, ele ficava me ensinando as paradas, que eu tava sempre atrasado. Mas deu certo. A gente sempre se deu super bem e funciona também, entendeu? Vai funcionar, basta você meio que querer. Vai ter alguns dias, assim, eu ia muito final de semana também, eu perdi os finais de semana indo pra universidade estudar. Perdia não, né? Ganhava, na verdade, mas, assim, é o estresse. Aí quando eu via que eu tava exagerando muito, tava chegando ao meu limite, eu tirava o final de semana pra lazer mesmo, que é complicado. São muitas horas por dia você fazendo coisa e produzindo. Sim.
E aí, por cima, com estágio, aí junta os dois. Acho que deve ser bem mais pior. Porque só a faculdade a pessoa já fica meio doido. E aí, os dois juntos. É complicado, é por isso que eu tô falando, tem que ter bastante perseverança. Por isso que eu falo, às vezes você abrir mão de, por exemplo, você tá pagando 5 disciplinas com estágio, você tá bem no estágio e passar em 4 disciplinas bem, você tá com problema numa turma, todo mundo tá com problema, eu não vejo como algo sendo tão prejudicial, tá? Não falando de novo que, pô, você pode desistir na primeira oportunidade, mas é normal, entendeu? É que nem você falou, você divide as atenções em duas coisas. Isso foi uma coisa que eu também entendi muito cedo, ainda bem, né? Eu acho que foi um benefício, é que era assim, eu tava na universidade, eu tava pensando na universidade, eu não tava pensando no estágio. Eu tava no estágio, eu tava pensando no estágio. Eu não ficava cruzando as ideias, porque aí realmente você não produz em nenhum dos dois. Você tem... Se eu tô no estágio, eu tô ali para aquilo. Então, zero universidade. Eu não falava universidade, não pensava em universidade, não fazia nada. Eu saí dali, eu voltava a ver o que eu tenho que estudar e tudo, mas eu sempre separei muito bem essas coisas. Porque às vezes a pessoa tá em um, aí fica pensando, meu Deus, eu podia estar fazendo um negócio do outro. Aí, sendo que a pessoa já tá fazendo aquele, já tá pensando no outro. Isso atrapalha demais, sinceramente, porque você vai ficar agoniado em um deles, vai fazer um negócio mal, e você não vai fazer o outro do mesmo jeito, entendeu? Então não adianta. Você tem que pensar realmente, montar os horários direitinho também para não acontecer conflito, que é mais complicado ainda quando você fica indo e voltando, por exemplo. Teve um período que eu tive isso, tá? Mas também foi bem atípico, porque geralmente no estágio eles não deixam você ficar picando horário, mas aí como eu já estava lá há algum tempo e tudo, eles me conheciam, eles bancaram a minha permanência dessa maneira. Ah, não, se você quiser, você pode fazer isso, mas a decisão tá com você, tá vendo? E aí eu acabei ficando, e aí o que eu fazia? Eu trabalhava 3 horas, e aí eu voltava para a universidade, assistia uma aula e voltava a trabalhar mais 3 horas. E aí? Aí era mais complicadinho. Mas deu certo, entendeu? Sim. Não tive problema não. Certo, vamos para a próxima aqui, que é: quais linguagens você saiu dominando ao sair da universidade? Acha que isso pode ter sido diferencial? Então, vamos lá. Vou falar assim, sorte até, né? Que eu entrei na vibe do Power BI já tem vai fazer 3 anos já que eu tô mexendo com a ferramenta, e ela tá muito na moda, é uma ferramenta muito boa que eu aprendi. E a outra é o Excel. Porém, eu não aprendi nenhuma delas na universidade, tá? Então eu acho que é uma falha também, tá? Eu tava conversando esses dias com o pessoal de direito e administração lá da empresa, que eu acho que deveria ser meio que, não é obrigatório, mas deveria ser passado o básico intermediário de Excel em todos os cursos, independente de ser humanas e exatas, tá? Porque realmente no mercado só tem isso. Se você vai trabalhar na Ambev, eles usam Excel. Se você vai trabalhar na empresa na esquina ali, vai ter Excel, entendeu? Qualquer canto você for vai ter Excel, planilha. Falando do Excel em si, mas porque o Excel é mais conhecido, né? Tem o LibreOffice, tem esses outros aí. Mas assim, eu digo Excel porque é uma ferramenta totalmente fácil de usar, tipo, visualmente, né? Pra galera, principalmente em outras áreas. Exatamente. É uma ferramenta universal, né? É uma ferramenta universal. Então, eu acho que é uma das falhas da universidade eles não darem. Por exemplo, eu mesmo, na minha graduação toda, só teve uma disciplina que eu tive que usar Excel, e era o básico do básico. Era, tipo, soma. Entendeu? E aí, quando eu entrei no estágio, foi outra pancada na porrada na cabeça, porque não tinha a menor ideia de nada. O João, no primeiro dia, ele sentou, começou a usar os atalhos do Excel, eu ficava olhando, eu preciso saber disso. Ele, não, calma, sei lá o que, ele me explicou. Hoje em dia eu já uso, tipo, tranquilamente, é normal pra mim, entendeu? Mas era uma coisa que deveria ser passada antes, porque ele é um diferencial, sim. Você saber mexer numa ferramenta dessa, saber mexer num Power BI, é diferencial. E pela universidade eu aprendi bem o R. O R eu mexo muito bem, porque a gente usou todos os períodos, né? E o Python muito pouco. E o Python, o bom dessa coisa que eu tô tendo agora é que ela realmente me forçou a usar o Python. Eu ficava muito no R, que era a minha zona de conforto, e agora eu tô misturando. Eu penso assim, de softwares, linguagens e tudo, eu penso assim, são ferramentas, né? Uma vai ser mais adequada para uma coisa e outra para outra. Então, você não pode ficar preso. Por exemplo, nesse período que eu estava nessa empresa daqui, que eu entrei para o banco de dados, eu aprendi SQL, entendeu? Sim. Aí essa semana mesmo eu tive um problema lá, que eles usam SQL Server, só que para resolver o problema eu tinha que usar o PostgreSQL. É muito parecido, mas tem umas diferençazinhas. Por exemplo, no PostgreSQL tem for, no SQL Server não tem, mas o negócio da programação é a ideia dela, né? Você tem que ter a mentalidade
Se você tiver a mentalidade do que você vai fazer no programa, do que você precisa fazer as etapas direitinho, você consegue mudar muito fácil. Essa sintaxe você aprende, né? Tranquilo. Já vi bastante gente também falando dessa parte. Que você aprende uma linguagem e o resto vai ser mais tranquilo você repassar. Eu me esqueci o termo aqui, deu um branco agora, o termo que eu usaria para isso, mas é basicamente isso. Você tem que ter a ideia do que você quer fazer e depois o resto é só sintaxe. Não tem muita... Então, vamos lá. Na graduação fui R, um pouquinho de Python. Pelo estágio eu aprendi Excel. O Power BI, na verdade, são duas linguagens, né? Uma delas eu não vou nem considerar muito assim, eu mexo nela, mas não tanto, porque ela já é feita para facilitar o usuário, que é o M, que é o do Power Query, que também é uma funcionalidade do Excel também, tá? O Power Query. E no Excel também tem uma linguagem que é o DAX, que ele é do Power Pivot, que também está no Power BI. O Power BI é composto do Power Query e o DAX. Então eu aprendi essas duas também nesse período que eu estava na universidade ainda. Não aprendi tudo na universidade, mas eu aprendi durante a graduação. Né? Eu me lembro, até acho que eu estava num terceiro período antes, que tu chegou a falar para mim que no Excel tinha if else. Eu, o quê? Como assim? Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo disso. Eu não tinha nem noção, tipo, no terceiro período. Tipo, a gente tem noção do Excel. Exatamente. Por exemplo, uma função PROC-V, que já foi até atualizada agora, estamos usando só o PROC-X, mas o PROC-V, por exemplo, é uma função que todo mundo deveria saber, entendeu? Não é um negócio que deveria ser... Deve ter muita gente que está fazendo graduação agora em estatística, testando eu falar PROC-V, não vai ter a menor ideia do que é. Eu também não, eu fiquei meia hora aqui. Não tem a menor ideia. Tenho a menor ideia. Então pronto, vou deixar a tarefinha de casa para vocês, procurem, vocês vão ver que serve para muita coisa, tá? Como é que é o nome? PROC-V, PROC-H também. Na verdade, ela faz um join. O join que a gente conhece do SQL, do Python, do R, que tem lá aquele módulo tanto do Pandas quanto o pacote do R, que agora me fugiu o nome. Ele vai pegar a referência de uma chave e conectar com a outra, para você juntar informação. Essa que foi exatamente esse tópico que eu tô falando para você, que é o que eu acho que eu deveria tratar bastante aqui, que é a gente ficar muito limitado às ferramentas que a gente é cobrado na universidade e ir para outras. Eu acho o Excel, sinceramente, hoje em dia, eu uso mais Excel do que o R, no dia a dia, tá? Tudo bem que eu tô na parte de análise e tudo lá, mas, por exemplo, o R eu só uso para resolver algum problema que não tem como fazer no Excel, ou se eu for fazer no Excel vai demorar mais. Eu descobri aqui, por exemplo, que o pessoal roda regressão logística no Excel. Isso é muito bizarro. A gente olha isso e fica, quê? Aí, beleza. Assim, é que eu falei, são ferramentas. É o melhor de rodar lá? Não, mas tem, entendeu? A gente deveria minimamente conhecer um pouco a ferramenta e saber o que ela é boa, o que ela é ruim. Sim. Enfim, vamos para a próxima aqui, que é, você teve apoio dos professores ao tomar decisões que te ligassem ao mercado? Como você lidou com isso? Meu polêmico. É meio polêmico isso aí. Mas ao mesmo tempo que eu tive apoio, eu também teve gente dizendo por exemplo, teve professor que falou para mim para eu largar o estágio. Tipo, em 2 semanas, 3 semanas, entendeu? Falou, não, tá perdendo teu tempo lá, você não precisa disso agora. E aí eu fui cabeça dura e fiquei. E eu tô colhendo os frutos disso agora, eu acredito sabe? Mas também teve professor que auxiliou. Eu penso assim, a graduação a gente tem que fazer, a gente tem que acabar a graduação, é muito importante, mas a gente tem como conciliar, entendeu? Tanto essa parte do estágio que é o início, essa parte do estágio eu acho muito importante para você ser inserido. Hoje em dia as empresas cobram muita experiência. E se você não tiver realmente, e você for ganhando, acumulando conhecimento, chegar no nível assim, por exemplo, você chegar no nível que tem um mestrado, e você falar assim, pô, eu não tenho como mais ganhar R$1.000, entendeu? É porque, pô, já tem olha quantos anos a pessoa passou estudando, minimamente 6 anos estudando, fora isso, e você não quer mais descer um degrau, e também ninguém vai querer te contratar porque ninguém conhece o seu serviço, entendeu? Eu acho, e isso acontece, eu acho, com muita frequência, inclusive. Sim. Por isso que eu acho que você fazer um bom estágio e não aceitar qualquer porcaria é muito importante para você entender como é que funciona realmente. Por exemplo, se eu em estágio eu não teria aprendido Power BI, não teria aprendido Excel, não teria aprendido nada da parte de controle em si de empresas. E essa empresa que eu fui na própria, que eu estou em uma pessoa de agência de publicidade, eu trabalhando como controladoria, entendeu? E eu aprendi no hospital, não aprendi no curso. Sim, vai guardar a experiência, né? Tem que ter experiência. Por isso que eu acho importante pegar consultoria, empresa júnior, tudo que for agregar, se arrisquem. Porque meio que agora é a hora de errar, né? Que meio que o seu peso vai ser menor. O peso vai ser menor.
se os caras não tivessem contente com o meu serviço no hospital, eles iam mandar embora. Eu ia ficar tristinho, mas, pô, tu passa, entendeu? Eu ia entender que ali eu não tava com conhecimento adequado, eu precisaria evoluir muito, ou que não era da minha área, e pronto, entendeu? Mas eu tive a experiência, eu passei por isso, e se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria recebido proposta de mudar de emprego antes de me formar, entendeu? Sim. Tu entrou no estágio em que período? Eu entrei no estágio em pergunta difícil. Foi na Copa do Mundo 2018, eu não lembro mais ou menos o período, devido estar, sei lá, pelo quarto ou quinto período, acho que talvez o quinto, talvez o quarto, sei lá. Não sei muito ao certo, mas assim, eu fiquei bastante tempo lá. Também a galera me perguntava, como é que você conciliou tudo e tal. Eu consegui para congresso, o SINAP, que é de estatística, durante o estágio. Eu cheguei e conversei com o meu gestor na época e falei, eu tô com um projeto para apresentar, tem como ir? Ele falou, tem. Aí, pronto, peguei uma semana, fui, viajei, apresentei meu projeto, voltei. E assim, é tudo um acordo, sabe? Ainda mais se você tá no estágio. Muitas das vezes, você não é tipo o principal da equipe. Você é o cara que tá ali para resolver e se você fizer alguma coisa vai ser surpresa. Se você não fizer, também eles, é descartável, entendeu? Sim. Então, você mostra seu valor e depois você vai conseguindo conciliar as coisas. Conciliar eventos da universidade, prova, tem a fase de hora e tudo. É tudo questão de comunicação. Saber se relacionar ali, né? Acho que principalmente a galera de exatas também, acho que essa experiência é bem bom pra gente, porque se você vê, tem gente que é super inteligente. E você não consegue ter nenhuma conversa com a pessoa, normalmente, assim, entendeu? Esse é outro ponto que eu acho que, pelo incrível que pareça, eu me destaquei também em relação aos outros. Comunicação, a forma de você lidar com as pessoas, sabe? Eu só parei pra pensar nisso quando eu realmente saí do estágio, começo do ano, e fui para outra empresa como efetivo já, que aí o meu outro gerente que estava na época, ele falou isso, ele falou que controladoria você acaba que passa em todos os setores, você vai para contabilidade, RH, como era um hospital, eu também era parte de diagnóstico, centro cirúrgico e tudo, e eu consegui entrar em todos os setores e sair, fazer meu trabalho sem ter problema com ninguém, sem ter atrito com ninguém, isso é muito importante também, fora o networking, né? Porque assim, é muito importante essa parte também para você conseguir. Por isso que eu acho válido você pegar um estágio que você tem alguma coisinha. Por exemplo, nessa empresa de publicidade, eu trabalhei com um cara do meu lado que era ele era do comercial. A gente ficou o quê? Foi durante a pandemia. Eu fiquei de janeiro até mais ou menos março, sentado do lado dele. Pronto, aí cada um foi pro home office e tudo. Aí eu vim para Brasília depois, eu não trabalhava mais diretamente com ele, que a gente estava fazendo projeto na época. Essa semana eu recebi um WhatsApp dele falando que tem uma consultoria e tá me passando a consultoria, entendeu? Então, ele tem confiança no meu trabalho, o trabalho que a gente fez juntos foi ok, e então ele tá abrindo outras portas pra gente, sabe? Então, eu acho muito importante. O pessoal mesmo do hospital também, eu falo semanalmente com eles, a gente tem uma troca ideia direto, eles super gostam de mim lá também, que eu era mais novinho na época, ainda sou, né, mais novinho que eles, né, tá bem diferente, bem grande e gritante a diferença de idade, então eles gostam bastante de mim, a gente até brincava que um era o meu pai e outro minha mãe, lá na equipe. E é isso, aí essa semana mesmo, teve um colega lá que conseguiu uma vaga no hospital, porque o João, na época, que fez entrevista com o rapaz, como eu conheci ele realmente veio falar comigo, falou assim, e aí, o que tu acha dele? Então o networking também faz muita diferença, indicação e tudo, então também saber se relacionar, saber se comunicar, é muito importante, como a Bia falou. Por exemplo, você tem que tentar explicar para as pessoas que não são da área o porquê de você estar fazendo aquilo e por que vai funcionar, sem você ficar mostrando números e contas, porque números e contas realmente assusta demais, o pessoal não consegue. Quando eu vim aqui para essa questão, para essa empresa daqui, eu entrei, como eu falei, muito para aprender SQL, toda a parte de banco de dados, e a parte que fazia isso era um cara que ele era totalmente de TI, eu nem lembro o curso dele agora, um curso desse assim, ele sabia programar bem, não era desenvolvedor, tá? Mas ele sabia programar bem, e ele fazia um score de propensão de compra na época. E aí, quando eu fui olhar o código dele, eu comecei a trocar muita ideia com ele, eu comecei a mostrar muita coisa para ele que ele não sabia, por exemplo. Ele gerava um score, por exemplo, e aí ele sempre dava uma balanceadinha assim para não ficar muito nos extremos, sei lá o quê. E aí eu ensinei para ele, por exemplo, um negócio simples, é simples.
E depois que ele entendeu, ele falou, cara, isso faz muito sentido. Por exemplo, padronização do mínimo e do máximo. Jogar todos os valores que você tem numa escala, uma reescala, na verdade, né? Por exemplo, ele não usava isso. Então ele começou a usar isso e ele falou, cara, olha isso. Antes eu tinha uma parada totalmente estranha, agora tá muito mais normal. E umas coisinhas bestas, por exemplo, como é que eu vou medir um outlier? Você passa aquela formulazinha dos quartis, terceiro do primeiro. Agora de cabeça aqui. Outra coisa, eu sou horrível de lembrar negócio de fórmula. Pra mim, eu tenho um problema, eu vou lá. O importante é você conhecer qual método você deve usar, entendeu? Aí na hora você vai lá, entra no método, você consegue ver documentação para software, os detalhes técnicos, sabe? Sim. Mas você não precisa decorar, você precisa saber para que funciona. Muito disso. Pensou na escolha de ir para o mercado e não ir para o mestrado?